Já está. Vamos à segunda parte do nosso conteúdo. Então, o terceiro passo é o seguinte: cuide do seu interior, cuide das suas emoções e dos seus pensamentos. Não adianta cuidar da aparência física, cuidar do que se vê, da maquiagem. Não adianta quando o seu interior está a gritar por socorro, quando o seu interior começa a adoecer. Há um exercício muito simples e muito prático. Primeiro, você precisa avaliar a forma como você dorme. Você tem estado a dormir em condições ou você tem estado a se medicar para que consigas dormir? Então, se já existe aí alguma situação que não corre bem, você não consegue controlar as suas emoções, olha para o que está ao teu redor, para o que está a acontecer. Você precisa cuidar do seu interior, porque é no seu interior que acaba por trazer para fora aquilo que de fato está a ser tratado. Porque se não estiver a tratar do interior, por mais que tenha o interesse em entregar o melhor, vai ser muito desafiador, porque faz para transparecer, mas por dentro não está a correr bem. Eu quero trazer aqui a reflexão. Nos últimos tempos, pelo menos do que eu tenho estado a ver, tem estado a existir alguns casos, não com dado específico, mas situações de pessoas que dormem e não acordam. É preciso termos a capacidade de fazer todo esse exercício de cuidar de nós, não é apenas ser encarado de ânimo leve, mas é preciso de fato ter aqui esse cuidado, essa atenção de conseguir cuidar do nosso interior. É um convite que é importante que seja feito. Dentro desse cuidado do interior, você vai precisar também aprender a perdoar. Quais foram as situações que não correram bem na sua vida? Existe algum tema do passado que precisa ser perdoado? Existe algum tema do passado que você precisa se perdoar? Existe algum tema do passado que você precisa pedir perdão? E são situações que podem ter ocorrido e que hoje podem estar a fazer adoecer. E muitas vezes as pessoas querem fugir daquela situação. Muitas vezes você pode querer fugir dessa situação. Mas a verdade é que não existe um meio termo, não existe o fugir para ter a situação resolvida. Você precisa hoje ter a capacidade de parar e fazer o exercício que precisa ser feito. O perdão não é algo que fazemos porque temos a intenção ou então porque a pessoa eh, precisa de. O perdão é algo que nós precisamos liberar, é algo que nós precisamos fazer, porque quando nós perdoamos, nós nos sentimos melhor, nós nos sentimos bem. Então, o perdão é fundamental para o teu cuidado interior. Mas eu também quero trazer aqui uma outra mensagem acrescentando ao perdão. O exercício é o seguinte: quando você faz o exercício de perdão, quando você diz, ok, Maria, mas olha, meu pai abandonou-me, a minha mãe maltratou-me muito, eu fui abusada ou fui abusado sexualmente. Essas mensagens, tu podes dizer assim, eu já perdoei. E pode ser que você fez uma única vez dizer assim, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo. Mas é preciso ter aqui um exercício maior. O perdão não é algo que, por exemplo, você faz num único dia e consegues viver tranquilamente. Para muitas situações, peço perdão, você vai precisar praticar o perdão várias vezes. Isso é muitos dias. Se calhar você vai colocar aqui um objetivo de 21 dias de perdão, em que você vai escrever a perdoar aquela pessoa, dizer: olha, eu vivi essa situação contigo, causou-me essa dor e eu te perdoo. Ou então, se for contigo mesmo, é eu me perdoo por me maltratar, por me culpar, por assumir a responsabilidade por coisas que eu nem sequer tinha a maturidade que eu hoje tenho. É um exercício que precisa ser feito. O segundo ponto, resolva conflitos. Aprenda a resolver conflitos. Os conflitos existem. Em qualquer área da nossa vida nós temos conflitos e nós temos que aprender a resolver. Você precisa aprender a resolver conflitos, porque isso é o que vai fazer com que exista a paz interior, exista a saúde interior.
Os conflitos que existem, se você foge deles, eles não vão ser resolvidos. Os conflitos são divergências de opiniões e é normal que, como pessoas, tenhamos opiniões diferentes. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a concordar com as nossas opiniões, ninguém é obrigado a aceitar aquilo que é a nossa opinião e nós precisamos fazer o exercício de respeitar. Terceiro, filtre os pensamentos autossabotadores. Para de se autossabotar. A primeira coisa que te faz desistir, presta atenção a isso que eu vou dizer agora. A primeira coisa que te faz desistir são os teus pensamentos. Não é a ação em concreto, são os teus pensamentos. Primeiro você pensa, você matura aquele pensamento. Depois você começa a se autossabotar. Eu não sou capaz, eu não consigo concretizar, eu não consigo fazer. Isso não é para mim. Existem os abençoados. Essa parte eu até faço uma pausa. Existem os abençoados, existem os escolhidos. É preciso esforço, é preciso dedicação. Não existe pessoa mais abençoada, pessoas que merecem mais do que tu. Pode ser que na altura, no passado, as escolhas foram feitas de forma errada. Hoje há a consciência que devolveu no primeiro ponto. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta e assiste o primeiro vídeo. Desenvolveu a consciência, reconheceu a falha, reconheceu a culpa. Está na altura de seguir. Está na altura de abrir as portas para que você receba novas bênçãos. Deus quer o melhor para nós. Não existem pessoas mais agraciadas do que outras. É preciso que, de fato, você tenha esse pensamento de dizer: eu mereço e eu preciso me dedicar a fazer o certo, fazer o correto, para que eu consiga atrair novas bênçãos. Esse é o meu convite. O quarto passo é reserva um tempo para si. Reserva um tempo para si. Mas antes mesmo de falar sobre o quarto passo, já subscreva o nosso canal. Ajude-nos a entregar esse conteúdo a mais pessoas. Partilha com mais pessoas. Abençoe a vida de outras pessoas. Deixa o teu like. Subscreva o canal. Esse é o meu convite para que nós possamos entregar essa mensagem a mais pessoas. E eu tenho um outro desafio. Nesse momento ajuda-me a chegar aos 300 subscritores. Ajuda-me a chegar a esse número, porque eu tenho a certeza que nós vamos poder contribuir muito para a vida de mais pessoas, para mais famílias, para mais pessoas. O quarto, reserva um tempo para si, sem culpa. Mais uma vez, sem culpa, lembra? É importante, porque muitas vezes paramos para cuidar de nós e nós não temos a paz. Mas eu estou a te trazer aqui todos esses passos para te convidar a ter paz. Não é apenas fazer por fazer, mas é fazer e, acima de tudo, ter paz. Quando eu falo disso, estou a dizer de quê? Estou a falar o quê? O tempo sozinho, ele não é egoísmo, mas é equilíbrio. O tempo sozinho não é egoísmo, ele é equilíbrio. Porque você precisa cuidar de si, você precisa ter esse tempo para si. E isso se resume a fazer o quê? Vamos lá. Ler, tira um tempo para ler. E o meu convite é que quando você amanhã levantar, você já tenha noção do que vai fazer. Você já tenha um plano daquilo que precisa ser feito. Eu estou a entregar isto para que esse conteúdo, para que tenhas o conhecimento e saibas como vais te posicionar daqui em diante. Acordou, define, escolha um livro. Há um livro que se calhar você hoje vai pegar e vai dizer: uau, esse livro realmente vai fazer aqui uma grande diferença na minha vida. Então pega um livro e começa a ler. Já que na primeira parte desse vídeo nós falamos sobre autorresponsabilidade, então esse é o meu convite. Procura o livro Poder da Autorresponsabilidade e coloque como sendo o teu primeiro objetivo de leitura. Quando começou há pouco tempo, é possível definir. Faça uma oração, aprenda a meditar. Faça do teu momento de silêncio um tempo de qualidade. Faça exercício físico. Existem objetivos que nós temos na nossa vida e se não tivermos condição física, não tivermos saúde, não vamos conseguir cumprir. Você não vai conseguir realizar nada se não tiver saúde emocional e física. Aprenda a escutar no silêncio. Aprenda a viver no silêncio. Aprenda a ter momentos de silêncio.
saia um pouco da confusão, saia do barulho e tenha um momento de silêncio. Faça um exercício de começar a escrever, porque na correria do dia a dia, às vezes o que falta é isso, é escrever. Escreva sobre aquilo que pensa. Quais são os teus pensamentos? Quais são as situações que ocorreram no dia a dia? O que é que hoje viveste? O que é que hoje sentiste? O que é que hoje precisas fazer de diferente? E quinto, último, invista no seu crescimento pessoal. Eu posso dizer assim, para mim esse é o ponto que é chave, é o melhor de todos. Eu lembro-me que quando eu tinha por aí uns 30 e poucos anos, eu dizia assim: quando chegar uma idade, eu já não quero mais nem sequer saber de estudo, de ler, de aprender. Mas hoje, com 44 anos de idade, eu posso te dizer o seguinte: a melhor bênção que nós temos na nossa vida é crescer, é aprender. Então, eu trouxe aqui um ponto que é importante: quem cresce, floresce. Por que que isso é importante? Porque enquanto tu estás a te desenvolver, o teu resultado acaba por ser visto. Eu só falo para ti hoje porque isso faz parte de um processo de crescimento. Como coach, me formando como coach, eu entendi que existem caminhos que eu vou poder trilhar para entregar a mensagem de forma clara e assertiva para outras pessoas. Despertar mentalidades para dizer assim: esse caminho pode ser trilhado por ti, esse caminho pode ser seguido por ti. Então não existem meus termos. Não tem aqui a questão da idade. Olha, já tenho 50, não importa a idade. O que importa é aquilo que você vai tomar a decisão de fazer hoje. Pega o teu primeiro livro e começa a ler. Aprenda algo novo, desenvolva habilidades, trabalhe a sua identidade, quem tu és, o que é que estás aqui nesse mundo a fazer, por que é que tu acordas, saiba quem de verdade tu és, melhore a sua comunicação, por que é que falas, como é que tu falas, a tua fala, ela traz bênção ou ela traz maldição, as tuas palavras, elas são de vida ou elas são de morte. Reflita sobre isso. E o último, busque a mentoria. Busque a mentoria e aprenda que para crescermos, muitas vezes nós vamos precisar de pessoas para nos orientar, para nos mostrar o caminho a seguir. E isso é fundamental para termos novos resultados. Falando em mentoria, há a mentoria Diva em aberta, vagas em abertas, e você é minha convidada para mulheres, exclusivamente para mulheres. Vem fazer a mentoria Diva, desenvolvimento interior para viver com autenticidade. Eu fico por aqui, partilha esse conteúdo com mais pessoas, faz a tua inscrição para viver a mentoria Diva e lembra, cuidar de si é o bem mais precioso que podes fazer. Primeiro, porque te foi dada a dádiva de estar nesse mundo. E segundo, ninguém pode fazer isso por ti, a não ser que já estejas acamado e aí as outras pessoas é que vão ter que cuidar de ti. Mas enquanto você tem vida, você está aqui a ouvir esse conteúdo da tua coach Maria Sebastião, cuida de si, aprenda a cuidar de si. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fica bem, se cuida, se guarda e vamos caminhar juntos.